Fala rapaziada, Luke na área e hoje eu trouxe aqui um react aqui com ele, Renato 38, com suas pérolas aí que deixa todo mundo de cabelo em pé. Eu vou fazer o react aqui desse podcast aqui, vou fazer o react completo. Teve bastante coisa interessante que eu vi lá no Tico Tico. E vou fazer o react completo aqui e vou fazer os cortes depois, mais tarde, aí no meu canal, beleza? Então já vai deixando o dedo no like e bora aí ver o que aconteceu, beleza? Vamos lá. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te dar um recado. Quer aprender a criar um canal totalmente do zero de forma correta? Então você precisa conhecer o curso YouTube na Marra. Nesse curso você vai aprender a criar um canal totalmente do zero, a escolher o melhor nicho para você, a configurar o canal de forma totalmente correta, a editar vídeos, a criar roteiros, criar capas magnéticas e a postar os seus vídeos da melhor forma para que você possa obter o melhor resultado e ter várias views. Portanto, não perca o seu tempo. Faça a sua inscrição, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e também no comentário fixo. Vamos voltar para o vídeo. Tu falou que o homem tem que conquistar o seu valor e a mulher... Lá vem. já nasce com valor. Eu queria que tu explicasse um pouco. Ela já começa a vida sexual com valor máximo. Isso quem disse não sou eu. Existem estudos masculinistas de mais de 70 anos. Inclusive eu tenho 14 citações de estudos masculinistas aí no livro. Aqui é o livro de presente. Eu tenho de graça na internet. Bote aí, @R38TO no X, no Twitter. Pode clicar no link da bio. Tem aqui de presente pro senhor. Opa! Eu tenho que fazer uma dedicatória aqui. Faço na hora. Agora, é isso. Esse livro, inclusive, tem mais de 20 citações. Agora, se você quiser todas as citações, procure aí o livro do Raccoon. Tem na internet o PDF em alta aí, meu irmão. Tem mais de 100 citações com Renato PDF. Amoedo. Dos estudos masculinistas. Esse conceito de valor sexual de mercado não foi criado por mim. Ele foi... O tal do VSM que os camaradas da Pílula Vermelha falam, né? Que a mulher, ela por si só, ela já tem um valor já máximo, né? E o homem precisa buscar. Geralmente é a máxima deles, né? E de certa forma, se eu escuto assim, de certa forma eu tenho que concordar, sim. A mulher por si só, ela geralmente ela já tem um valor, né? O homem, ele tem que construir. Popularizado. VSM. Isso, ele foi popularizado por um cara chamado Rollo Tomasi, que é um cara que tem formação em psicologia e economia, que a maioria dos últimos 20 anos aí de Nobel foi o pessoal da Behavioral Economics, não é isso? Que é o pessoal que tem interface de economia com psicologia, não é isso? Isso aí não foi eu que inventei, né? Nem me popularizei. Tem estudos disso aí, inclusive, de há 50, 60 anos atrás, né? Isso não foi eu que inventei, isso é amplamente documentado. Ô, Renato... Doitão, o que tu achou da briga do Musk com o Trump? Eu acho que é uma psyop. Eu acho que isso aí foi inventado. A maioria dos clientes do Musk, eles são de direita ou de esquerda? Ele tava sofrendo um boicote violento com gente tocando fogo no carro na loja dele a zona toda? Hein? Governos esquerdistas querendo suspender benefício fiscal a ele. Na hora que ele antagonizou o Trump, ele, na mesma hora, se tornou o herói dessa galera, não é isso? Hein? Tu acha que eles combinaram? Eu acho que isso aí foi combinado. Eu acho que foi uma psyop, com certeza. É uma alta probabilidade, você não acha, não? Não sei. Você acha que bilionários de $1 bilhão como eles dizem o que eles quiserem na rede social? Acho que sim. Mas eu acho que não, velho. Entre compromissos pessoais e crenças pessoais, normalmente 99% o cara vai com compromisso pessoal, não é isso? Claro. Ou não? Claro. Ele tem compromisso, eles têm compromisso pessoal com outras pessoas ou não? Eles representam o interesse de investidor da zorra toda? Ele diz o que ele quiser, é assim? Quem diz o que quiser é o mendigo da rua que não tem nada a perder, né? Mas tu acha que se fosse sendo uma coisa combinada, tu acha que o Trump ia aceitar que ele fosse acusado de participar das Epstein Files, essas coisas? O Trump acabou de postar hoje de manhã que teve uma relação ótima com o cara, não sei o que, o outro já pagou os posts todos, não é isso? Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Pois é. Todos os dois só fizeram ganhar. Ganharam seguidores. O Musk ganhou uma oportunidade de recomprar a ação baratinho, não é isso? Que se sabia que isso ia acontecer. Inclusive ganhou a simpatia da base de usuários dele, que ele estava sendo boicotado pela associação dele com o Trump, não é isso? Ô, Renato, tu falou aqui nos bastidores que tu quer ter muitos filhos ainda. Quantos filhos tu quer ter? Como é que é essa história? Quantos Deus mandar. Os Deus mandar. Aí ele vai ter que arrumar outras esposas também, né? Sei lá. Talvez a esposa dele não dê conta. Não sei, né? Quantos Deus mandar? Quantos tu tem já? Tenho 2, só fraquejei. E você? Já teve...
Renato 38 deu 2 fraquejadas. Menino, Tem um menino. tá vendo? Você não já foi, já botou bocando logo, né? Isso eu só Exatamente. fraquejei. Eu queria que tu falasse sobre... Tu deu uma declaração extremamente polêmica, na qual eu discordo, que o Bolsonaro é um traidor. Eu queria que tu explicasse isso. Mas se a gente chegasse num poder absoluto nesse país e pessoas que ameaçassem nossa família, a gente ia fazer o quê? Bolsonaro teve mais poder do que o imperador. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas comprometidas à extrema esquerda. O Guedes era? Rapaz, o Guedes o Guedes é altamente comprometido com várias pessoas do PSDB ou não? Ele não fez parte de think tank e tudo mais. Agora, pior do que Guedes foi Cássio, foi Mendonça, que eram indicados direto do PT, parte né? de think tank não quer dizer que o cara é alinhado com nada. Ele tem compromissos pessoais. Tem compromissos pessoais. Deve. Inclusive, Guedes não tem ligação com chineses. Agora, pior do que Guedes foi o judiciário. Cássio e Mendonça são pessoas que devem ao PT ou não? Todos os indicados de Bolsonaro, todos os tribunais eram da extrema esquerda, bicho. Todos os generais que ele colocou em posição de poder viraram generais carregador de mala do PT. Bolsonaro prometeu defender a família ou aprovar 70 leis feministas, dar o dobro do dinheiro da mulher que botasse o marido pra fora durante a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu. Ele deu poder total ao PT. Nem mesmo o cara que meteu a faca nele abriu o bico. Mas o Bolsonaro, então, foi mais feminista do que o próprio PT? Teve um monte de lei aprovadas aí, é verdade. Agradou bastante o público feminista, né? Por que o público feminista odeia tanto o Bolsonaro? O que será que acontece? Ele não usou o poder dele, nem mesmo pra investigar o cara que enfiou a faca nele, não é isso? Mas tu acha que ele, ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse? Não, existem Isso é dois uma extremos. utopia maluca que tu tá falando. O cara podia fazer o que ele quisesse, ele governa sozinho. Ele não poderia fazer o que ele quisesse. É verdade. Mas é mais desonroso do que dar a bunda publicamente. Ai, caramba! Ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF dos petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Tipo assim, se ele morresse, se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito pra combater o PT ou pra indicar petista ao STF. Ele foi eleito pra defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Então, né, quando o Bolsonaro foi eleito, né, o pessoal pensou assim, nossa, agora vai liberar tudo, né? E o governo do Bolsonaro foi bem pífio nessa coisa do que se entende que é de direita, né? Eu imaginei que ia ser liberado arma, que certas leis não iriam ser feitas aqui no Brasil, e aconteceu tudo o contrário. Será que o governo do Bolsonaro foi até mais progressista do que o governo do PT nesse sentido? Segundo o 38, parece que é, né? Parece que foi. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. Zero. Mas, todas. Se o cara tivesse indicado... Mas dependia dele exclusivamente, ele conseguiria apertar um botão e fazer. Se o cara tivesse indicado os filhos dele pra STF, os filhos, bicho, seria menos desonroso do que botar petista. Qual foi a indicação de qualquer tribunal superior? O cara acabou com a Lava Jato, colocou aras na negócio, mandou reabrir o inquérito das fake news com o Dodge. Esse inquérito das fake news que tá levando essa galera à cadeia foi reaberto por ordem da Advocacia Geral da União dele. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, foi Bolsonaro que acabou com a Lava Toga. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF, não foi isso que ele... O Bolsonaro, ele teve todas as chances de acabar com o PT, né? E ele não fez nada, né? Ele teve a faca e o queijo na mão, né? Vamos dizer assim, né? E tá aí o Lula, né? Paz e amor aí. Tá governando o país. Ele fez ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Quem é o estagiário do Toffoli? O cara que trabalhou com o Toffoli 12 anos escreveu o livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo, que ele é o terrivelmente evangélico, não é isso que é o nome do cara? Não aconteceu isso ou não?
O Mendonça. Bolsonaro foi um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado, que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Vocês sabem dizer uma lei? Bolsonaro pagou esse professor de federal, como esse cara que diz que cada direitista merece um bom tiro na cara e recebe 20 mil reais por mês do nosso dinheiro, pra ficar fazendo política, recebendo salário integral 2 anos, não é isso que ele fez? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Mas Ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que é esse negócio de lockdown, sem nenhum respaldo científico, não é isso? Mas, pô, ele perdeu a eleição porque ele não concordou com o lockdown. Não, ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processos como eu, que tenha respondido processos como o Zuentraub, que tenha respondido processos como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você... O povo todo se mandou, teve apoiador que tá morando em outro país. Loucura, cara. Esse governo do Bolsonaro foi uma loucura total. Eu imaginei que ia ser uma reviravolta toda, mas realmente, assim, não foi nada do que eu imaginei que ia acontecer, né? Boa parte dos bolsonaristas realmente estão... Hoje em dia é tudo contra o Bolsonaro, né? Óbvio, né? Que o povo ainda odeia o Lula. Você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito? Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia. O cara vai continuar apoiando um cara desse? Inclusive, quem diz isso não sou eu. Tem post do professor Olavo de 2020 dizendo, Bolsonaro, se você continuar se curvando aos inimigos, você vai terminar implorando misericórdia. Não tem o que o professor Olavo... Inclusive, o brother que você gravou aqui, inclusive, comentou em 2020. O Luca De Grazi. Eu tava visitando os Luca De Grazi em 2020. Chegou lá e disse, ó, professor Olavo, eu não concordo com muita coisa que o senhor diz, mas nesse caso aí você tem toda a razão, não é isso? Tipo assim, os caras já sabiam há 5 anos atrás que Bolsonaro era cadela do PT, não é isso? Mas outras oitão, quem que tu acha que é o cara... Bolsonaro é o maior petista, mais petista que o próprio Lula, hein? Segundo o Renato 38. É isso aí. ideal para ser presidente do Brasil a partir de 2027? Você conhece a história de Samuel do Antigo Testamento? Não. O povo pede um rei, só que Deus tinha ordenado que eles fossem regidos pela lei de Deus. E aí o Deus diz a Samuel, diz assim, quando eles negam a lei, eles não estão nas costas a você não, eles estão nas costas a mim. Deus diz que a salvação é coletiva e individual. Você confia nas urnas na Venezuela? Você acha que alguma eleição vai resolver alguma coisa na Venezuela? Sim ou não? Hein? Não. É isso. Vai votar. A chance de um voto da gente, mesmo que fosse uma eleição, mesmo que seja uma eleição lista e tudo mais, a chance de a gente votar e nosso voto ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Mas tu influencia 200 mil pessoas. Agora, 200 mil pessoas eu influencio eles a fazer o voto real, cada centavo. Na hora que você compra essa pipoca aqui, meu irmão, você muda a realidade física das coisas. Gente, compartilhem a live aqui, deem like, deixem um like aqui, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp. Entre no nosso grupo do WhatsApp da comunidade também. Cada decisão de poupança ou de consumo muda a realidade física das coisas. Em um regime como o nosso, que não existe oposição real, a única oposição é desinvestimento. Se você tem ações, se você tem tesouro direto, você é comparsa do regime que você financia, não é isso? Você investiria na Coreia do Norte? Não. Você investiria em Cuba? Você emprestaria dinheiro ao governo da Venezuela? Não. Pois é. Quem empresta dinheiro ao governo brasileiro é comparsa, financiador de tudo que o governo brasileiro fizer, não é isso? Tá, mas então não tem nenhuma solução, nenhum presidente que possa ser alguém que tu possa dizer que seria um bom presidente a partir de 2027. Rapaz, o problema do Brasil não é de executivo, não, é de instituições. Mas eu não perguntei o problema do Brasil. Eu perguntei quem que você gostaria que fosse presidente a partir de 2027. Rapaz, eu não vejo que vai fazer... na próxima eleição, eu não vejo que existe possibilidade de nenhum opositor real chegar ao poder. Tipo assim, você mesmo concorda que na Venezuela alguém vai ganhar a eleição do Maduro lá? Tem alguém que possa ganhar a eleição do Maduro? Tem alguma chance de melhorar a Venezuela pelo voto? Você acha que tem? Mas tu acha que o Brasil tá no mesmo nível que a da Venezuela? Rapaz, em relação à oposição, o que é a oposição real? Bolsonaro é a oposição real? A gente veio de uma eleição que teve 1% de diferença. O tribunal manda o cara, ele obedece todas as ordens ilegais, qualquer juiz de primeiro grau dá ele. Isso é opositor real? O cara diz que não é pra postar no X, e se o cara nem parte de processo, o cara obedece. Todas as ordens ilegais o cara cumpre, com o presidente inclusive. Esse cara é opositor real? O cara é submisso aos caras que ele ajudou a combater, não é isso?
Silêncio ensurdecedor, né? Rapaz, deve ser um pesadelo, cara, debater com o Renato 38, cara. Deve ser complicado conversar com ele. Mas vocês sabem dizer alguma lei que Bolsonaro tenha passado que tenha piorado a situação do vagabundo? Vocês sabem dizer uma lei? Leis, assim, voltadas para criminalidade, não teve nada. Absolutamente nada. Leis feministas foram aprovadas. Todo aquele terror que fizeram, não aconteceu absolutamente nada. Então, 38, acho que você tá certo nessa. Que tenha aumentado, reduzido a separação, aumentado o poder do homem sobre a mulher, aumentado o poder pátrio. Vocês sabem me dizer uma lei, pelo menos, que Bolsonaro tenha passado defendendo a família? Eu posso lhe dizer 20 aqui que ele fez, aumentando separação, divórcio e desestruturando famílias, não é isso? Ele chegou lá dizendo que ia estimular que ia ser leal a 4 linhas da Bíblia. E quem passou a lei não foi ele, né? Não, que ele apoiou. Inclusive, ele apoiou e sancionou lei de defesa à falsa acusadora de estupro, não é isso? Com nome, inclusive, de falsa acusadora de estupro, a lei, não é isso? Você tá dizendo que Lei Mari Ferrer. Esse caso é bem emblemático, viu? Esse caso da Mari Ferrer. Desculpa. Gente, deixe seu like, se inscreva aí no meu canal, tá? Vai deixando seus comentários aí. O lance da Mari Ferrer realmente foi complicado, né? Quer dizer, o cara foi inocentado, só que se ele foi inocentado é porque ela falsamente acusou ele. Aí, sei lá por que, criaram uma lei com o nome dela. Mas, se ela acusou falsamente, por que criaram uma lei com o nome dela, né? Estranho. no julgamento você não pode constranger a pessoa que ela fez uma falsa acusação de estupro, né? Que o Ministério Público e o advogado não pode dizer que é a realidade. Você não pode constranger uma falsa acusadora de estupro, que porra é essa? Crime de violência psicológica à mulher. Lei penal em branco, que não existe conduta específica, bicho. Bolsonaro apoiou, sancionou isso, que porra é essa, velho? Isso é absurdo, velho. O quê? Bolsonaro avançou mais as indicações de esquerda e a pauta legislativa de esquerda que o próprio PT. O PT aprovou guarda compartilhada. Bolsonaro foi mais petista do que o próprio PT. O PT aprovou crime por exemplo, de alienação parental. Bolsonaro aprovou. Me diga uma lei a favor dos homens que Bolsonaro passou. Eu não conheço, velho. Inclusive, ele se orgulha de ser o presidente mais feminista da história, não é isso? Tem que fazer lei a favor dos homens, por quê? Nós vivemos em um sistema misândrico. Misândrico, absolutamente misândrico. Eita, agora vem, hein? Agora vem, hein? Sociedade misândrica que nós vivemos. Misândrico. Todos os ramos do direito, a mulher tem diversos benefícios. O colapso de fecundidade que nós vivemos é um desequilíbrio de relação de homem e mulher. A gente não vive um colapso de fecundidade mundial, sim ou não? Tem mais gente da nossa idade do que da dele. Tem mais gente hoje nesse país de 40 anos do que de 4. Todas as vezes na história da humanidade que aconteceu isso, você foi lá na Segunda Guerra do Peloponeso, elas podiam deitar com quem quisesse, o marido não podia nem sequer reclamar. Antes de Jesus isso foi escrito, é o mesmo que a gente vive hoje. O colapso de Roma, da Grécia, é o welfare, o domínio de valores femininos. Hoje em dia tem muito mais pessoas mais velhas do que pessoas mais novas. Antigamente, se eu ver, há 50, 60, 70 anos atrás, a média de filhos por casal era, de repente, 4, 5 ou até mais. Hoje em dia, 2 talvez, e tá diminuindo cada vez mais, né? Hoje em dia, o que tem de pai de pet, mãe de planta, mãe de bebê reborn aí, tá estourando, né? Porque ninguém mais quer ter filho, ninguém mais quer casar. Pra onde que a sociedade vai desse jeito, né? Tem mais gente mais velha do que gente mais nova. Tem mais gente indo embora do que de repente chegando. Vamos ver como é que vai ser daqui a alguns anos essa sociedade do jeito que ela continuar, né? Porque cada vez mais que a mulher tem acesso a trabalho, tem acesso, enfim, né, que eu acredito que deva ter, menos ela se preocupará em ser mãe, né? Ela não vai querer engravidar tantas vezes quanto as mulheres no passado engravidavam, né?
Agora, vamos ver se isso vai ser bom ou ruim a longo prazo, né? Como que agora a gente está vendo todos os, como é que pode ser, os frutos, né? Desses avanços sociais que, né, que o feminismo, né, propagou e tudo mais, né? Então, hoje em dia a gente está vendo todo o resultado de todas essas decisões, né, que foram tomadas ao longo dos anos, né? Vamos ver até onde isso vai. Meninos e a destruição da fecundidade. É isso que a gente conta nesse livro aí. Bitcoin Red Pill, tem de graça se você quiser aí. Mas tá acontecendo ou não colapso de fecundidade?